Doutora, meu filho tá tossindo muito. O que eu posso fazer? Me acompanha pra gente conversar um pouquinho hoje sobre a tosse. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal. Eu sou Bianca Caluf, sou pediatra e aqui a gente conversa muito sobre maternidade, amamentação, cuidados com o bebê e pediatria geral, que é o tema desse vídeo hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a tosse. É aquela que tira a calma e a tranquilidade da maioria das mamães, dos papais, das vovós e de todos que residem ali em casa com aquela criança. O nosso objetivo hoje aqui não é falar sobre as causas possíveis da tosse, nós vamos falar sobre a tosse de forma ampla e geral. Então é importante que você, na presença ou vigência de uma tosse que não foi ainda identificada uma causa, leve ao seu pediatra para que ele examine aquela criança, faça a escuta pulmonar e avalie qual vai ser a melhor conduta para aquele caso. Mas é importante que você, papai e mamãe, compreendam que a tosse em si não é a doença. Pelo contrário, a tosse é o cão de guarda do pulmão. Como assim, doutora? É a tosse que protege o pulmão. Então, o corpo usa-se como um artifício de defesa a ativação da tosse. Então, se eu tenho secreção pulmonar, por exemplo, o corpo começa a tossir para expulsar aquela secreção. Então, ele tosse, tosse, tosse para botar para fora. Se eu tenho secreção aqui em cima, ela fica gotejando para trás, assim como ela goteja para frente, que a gente vê. Mas quando ela goteja para trás, a gente não vê, e isso é o que ativa a tosse, justamente para que essa secreção goteja e não entre no pulmão. Então a tosse é uma defesa do organismo. Muitas vezes, se a gente bloqueia esse reflexo quando ele está sendo útil, eu acabo tendo complicações daquela doença. Então, se eu tenho uma tosse por gotejamento e eu bloqueio essa tosse, há grande risco da secreção que está gotejando cair e se instalar no pulmão. Então, eu vou ter uma complicação daquele caso. Então, não necessariamente eu preciso sempre bloquear a tosse. Eu preciso entender qual o mecanismo que ela está ocorrendo e quando sim aquela situação for resolvida, eu tratei a doença, aí sim eu já penso nos bloqueadores de tosse, em bloquear a tosse, porque a função dela já foi exercida. Mas na maioria das vezes, quando eu trato a doença, a situação, a tosse passa por si só. Claro que a tosse, ela é incomodativa porque ela irrita aquela criança, ela causa prejuízos no sentido muscular, a criança pode ficar com dor, ela pode arranhar a orofaringe, ela pode causar algumas consequências e existem coisas que a gente pode fazer para melhorar. Primeiro, se é uma tosse de via superior, eu posso lavar esse nariz com mais frequência, fazer a lavagem nasal para que eu remova o excesso de secreção que está caindo e provocando o reflexo de tosse. Isso é uma conduta muito boa. Elevar a cabeceira da criança, se também foi esse o caso, porque aí a secreção não fica gotejando posteriormente nesses casos. Xaropes não vão de fato resolver a tosse. A gente sabe disso cientificamente, não existe muita comprovação. Algumas condutas caseiras, como por exemplo o mel de abelha misturado com própolis ou limão, esses sim podem ajudar um pouquinho no reflexo. Então ajudam a dar alívio, conforto, tranquilidade para aquela criança enquanto eu trato a causa da tosse. É importante que o mel só pode ser inserido em crianças maiores de 1 ano para tratamento dessas situações. O mel como uso corriqueiro só a partir dos 2 anos de idade, assim como o açúcar. É um detalhe importante que vale frisar. Se o resfriado passou e a criança já está bem e ela permanece com a tosse, eu já suspeito das tosses brônquicas. Aí, nesse caso, eu começo a suspeitar das doenças alérgicas, das atopias, das asmas, e aí é importante consultar o especialista para fazer o tratamento adequado e o acompanhamento de maior prazo. Não dê corticoides para essa criança sem orientação médica.
O corticoide pode ter muitos efeitos colaterais e ele não é para ser indicado em qualquer tosse. Ele não é xarope de tosse. Corticoide é medicamento e precisa de acompanhamento. Oferecer água, líquidos em grande quantidade, leite materno, volumosos, ajuda porque fluidifica mais a secreção, o que favorece na melhora dessa tosse. E importante, só dê remédios conforme a orientação do seu pediatra. Com base em todas essas informações, agora você é capaz de entender que a tosse não é sua inimiga. A tosse pode ser uma grande auxiliadora para botar a secreção, para proteção daquela via respiratória, proteger a sua criança, e nem sempre eu preciso bloquear ela logo de cara. Eu tenho que esperar ela fazer a função dela e aí sim, se depois disso ela já está mais irritante, eu começo a utilizar medidas naturais para ajudar no controle dessa tosse. Não automedique o seu filho, sempre consulte um pediatra e qualquer dúvida em relação à tosse, comente aqui embaixo que eu vou estar disposta a responder vocês num vídeo futuro, ou se você quiser trazer um tema para um próximo vídeo também deixa aqui embaixo que eu vou ler todas as mensagens de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!